Oi pessoal, eu sou Fabrício Faustino e eu decidi gravar esse vídeo para ver se eu consigo ajudar alguém, porque eu procurei bastante na internet algum conteúdo do Flutterflow que permitia gerar um relatório em PDF igual, similar a esse aqui, tá? Esse é um exemplo que eu estou usando. Então, eu tenho a aplicação aqui. Para que quando eu clico aqui em gerar PDF, ele já gera para mim esse PDF. Esses dados estão sendo lidos através de uma coleção, de uma subcoleção do Firebase. E então, se tivesse mais itens, mais documentos, seriam todos os documentos aqui. E essa imagem também está no Firebase. Eu tinha postado um vídeo que eu tinha encontrado no YouTube, aqui na nossa comunidade, há um tempo atrás, aonde o rapaz explicava como gerar, como ler os arquivos de uma coleção, os documentos de uma coleção e gerar uma tabela dessa forma, que para mim é o que eu preciso. Só que eu não conseguia de nenhuma forma fazer uma imagem. Aqui eu coloquei uma única imagem. Eu não testei colocar a imagem em cada uma das linhas, porque cada item aqui tem uma imagem. Mas é por uma questão de necessidade minha que não precisaria gerar uma imagem em cada linha aqui. Mas eu acredito que o mesmo procedimento dê certo. Esse carinha aqui é o código personalizado que eu consegui montar depois de pegar bastante exemplo na internet, como eu disse. E também usei muito o chat GPT, mas foi difícil tentar entender, conciliar uma coisa com outra, mas deu certo. Espero que eu consiga ajudar vocês também de alguma forma, tá? Então é uma custom action, tá? Que ela, na verdade, para antes de tudo, o que eu recomendo para vocês é que não editem uma custom action que você já tem. Por quê? Para fazer essa criação do PDF, foi necessário adicionar essas duas dependências, tá? Que é do PDF e do print. Quando eu já tinha um código pronto, uma action custom action, pronta, e eu colocava essas dependências, sempre dava erro, que quando eu clicava aqui, ele não lia, eu tentava importar essas dependências aqui, dar um import, e não ia de nenhuma forma, tá? Então, o que eu fiz? Depois de muito sofrimento, eu zerei, comecei uma nova, aqui adicionei, coloquei um nome e adicionei. Primeira coisa que eu fiz foi adicionar essas duas dependências. Coloquei as informações aqui, dei o carregar, né, que ele vai tentar adicionar isso aqui dentro do PubSpec, que é um arquivo de edição de configuração, né, do nosso aplicativo, que a gente não tem acesso para editar manualmente, a gente só pode editar com isso aqui. Depois que ele terminou de carregar, a gente pode clicar nesse botãozinho aqui de ver a estrutura básica do código, né, que vai ter, que aí a gente importa, copia isso aqui para o nosso arquivo, e a partir desse código aqui inicial, que já está fazendo a menção aqui, a lista de eventos que eu falo, esse recorde são registros, né, são os documentos dentro da minha coleção de eventos de evoluções, que são do tipo, que é a variável do documento, né? E também as variáveis de string que eu pedi, que eu incluí aqui, que incluí como argumento. Então, quais são os argumentos que eu tenho aqui para funcionar para mim, tá? Então, são 5. O primeiro argumento que eu uso é uma variável de nome documentos, que é um tipo de lista, né? Que vai ser uma lista do tipo documentos. Então, vai receber uma lista de documentos. E qual é o tipo de documento? De evento de evoluções, que é a minha subcoleção, que eu quero fazer uma leitura e gerar esse PDF. Depois eu tenho o nome do evento, que é uma string simples. Aí eu tenho o nome do usuário, que também é uma string simples. A cor primária, que é uma do tipo string, tá, gente? Porque o código ele aceita só string, não aceita color. E cor secundária, a mesma coisa, tá? Para que servem essas cores? Eu vou explicar para vocês agora para que serve cada um deles. O argumento de documentos, obviamente vai ser todos os documentos que vão aparecer aqui em cada linha. Opa. O nome do evento é o que eu quero que apareça aqui. Então é esse nome aqui, ó, evento teste.
o nome do usuário era uma string que aparecia no PDF, mas eu removi, mas ela está aqui ainda, tá? Porque eu acredito que futuramente eu possa usar essa informação, então eu não editei no código aqui, eu importo ela, mas eu não tenho nenhuma serventia. E a cor primária e a cor secundária são responsáveis porque eu deixei que o usuário personalize as cores do meu PDF. Então a cor primária é esse verde um pouco mais escuro e a cor secundária é essa corzinha que vai fazendo que vai intercalando aqui as cores entre esse verde mais clarinho e esse branco, tá? Que para mim é interessante que toda a tabela ela seja listrada, que uma linha de uma cor, outra linha branca, outra linha dessa cor e assim por diante, para ficar mais fácil o entendimento, tá? Então vamos lá agora para mostrar para vocês como que funciona o código. E vou tentar comentar aqui o código da melhor maneira possível, de acordo com o que eu entendi que o código faz. Como eu disse, eu não sou nenhum especialista em Dart. É uma das primeiras funções custom actions que eu estou fazendo. Usei bastante ChatGPT, então me perdoem se eu estiver falando alguma asneira, mas é o que eu acredito que faça mais sentido aqui e que eu dei uma personalizada e que chegou naquele resultado que eu mostrei para vocês, tá? Eu acredito que depois, quando o pessoal liberar a aula, tudo que eu estou falando aqui provavelmente vai ter um outro sentido. Então, pode ser que eu esteja falando alguma bobagem, então me perdoem se vocês estão vendo, ouvindo, vivendo isso aqui no futuro e eu estou falando alguma asneira, tá? O que acontece? Então, antes de mais nada, eu dou esses 3 imports aqui que vão ser responsáveis para... vão pegar aquelas dependências que foram, aquelas 2 dependências que foram inseridas e vão dar um import aqui para a gente poder ter acesso aos códigos e ferramentas desses packages aqui. Ok, então eu criei aqui a action name, que é criar PDF de evoluções. Vão ser 5 argumentos que vão receber. O primeiro argumento, que é o principal, que é documentos, vai ser um evento, vai ser, aqui é o nome, né, da onde que está o tipo, na verdade, dessa lista, que é evento de evoluções, record, que vão ser todos os registros ali de dentro. Se você for duplicar isso aqui para algum outro tipo de... receber algum outro tipo de documento, outra subcoleção, é esse nome aqui que você vai editar, tá bom? Junto com os argumentos aqui. Aí eu tenho as minhas 4 strings e aí a gente vai começar com o código propriamente dito. Aqui a gente está criando ali um PDF, né? Então, está falando que está começando a questão do PDF. Esse código aqui eu não entendo muito, eu acredito que seja isso. Aí eu começo criando as minhas 3 variáveis que vão ser importantes para chegar nesse resultado aqui, que são o contador, que vai ser esse carinha que vai ficar mostrando aqui, tá bom? Lembrando que esse carinha aqui, ele é formatado, tá? Então eu formato ele, eu passo ele para string para depois ficar com 2 unidades de casa. Então vamos lá, o total de quantidade também vai ser um inteiro, que eu estou atribuindo 0, o contador estou atribuindo 1, para já iniciar aqui com o número 1. A gente está criando uma variável do nome TableRows, tá? Ela é uma lista e essa lista ela está vazia, a gente está criando ela vazia. Por quê? A ideia é que a gente leia aquele argumento documento, tá? Que é do tipo evento de evolução, né? Que é a nossa subcoleção. E para cada documento ali dentro, a gente vai criar esse loop. Para cada documento ali, ele insira uma linha, um valor dentro dessa lista, tá? Uma linha, muito entre aspas, dentro dessa lista, com os dados que a gente quer. Então a ideia inicialmente é criar uma lista vazia, atribuir todos os itens para aquela lista formatando da maneira que a gente quer, e depois a gente jogue ela para o PDF propriamente dito, tá? Só que assim, uma coisa que me chama a atenção é o seguinte, que com o ChatGPT ele me deu um código para criar um cabeçalho para minha tabela, etc, etc. Só que o cabeçalho ele nunca ficava divididinho com as colunas certinhas junto com os documentos. Então ele ficava, o item, em vez de começar aqui junto com o primeiro espacinho, ele começava um pouquinho mais para frente. Então o meu PDF, minha lista ficava totalmente desorganizada, ficava feio, o cabeçalho estava desalinhado com o conteúdo. O que eu fiz? Eu optei então por fazer o seguinte, e não colocar uma linha de cabeçalho. Eu coloco um item inicial na lista, formato esse item, esse item aqui, esse primeiro item, eu atribuo nomes específicos para ele, não são variáveis, né? São
textos específicos, e aí eu coloco o fundo e altera a cor. Então esse cabeçalho, para quem vê o PDF, é um cabeçalho, mas na verdade ele também é um item da lista, tá? Então aqui, a primeira coisa que eu faço, eu adiciono o que? Um registro à minha variável de tabela, e vou criando containers, que são aqueles quadradinhos que na verdade a gente fala tabela, mas containers são aqueles quadradinhos que a gente vai colocar aqui. Então são um conjunto de quadrinhos que a gente vai montando de acordo com o que a gente quer. Então aqui eu estou criando um container. Aqui eu já falo que a cor dele é a cor principal, que é daquele argumento que vem. Por isso que aqui, deixa eu só tirar isso aqui que está atrapalhando. Por isso que o fundo desse é igual ao do cabeçalho, tá? Do cabeçalho do PDF como um todo. Então até que estava a cor antiga aqui, tá bom? Então aqui eu estou colocando a cor. Aí eu estou falando que o que tem dentro desse container. A gente vai colocar uma linha. Essa linha vai ter um outro container de 30, que é o tamanho que a gente vai determinar, que é o tamanho disso aqui, ó, é 30. E aí eu vou adicionar um outro item dentro desse container pequenininho, que chama item. Aí eu estou falando que ele tem que ser alinhado ao centro, que aí ele tem que ter uma fonte do tipo 9. E aqui, esse style, tá vendo que tá tudo dentro do texto? Aqui, ó, shield. Não sei se estou falando certo, tá, gente? Esse shield aqui, a gente está formatando o texto, a gente está inserindo um texto, e a gente está falando que ele é alinhado ao centro. E o estilo desse texto vai ser o quê? Fonte do tipo fonte 9, e o color vai ser branco, porque eu estou falando que que a cor é branca, tá bom? E bold, que no caso é em negrito. Aí eu tô falando, então a gente vai trabalhar por linha, tá? Então eu estou criando o segundo container. Esse expand, eu acredito que seja referente à proporção dele aqui, ó, tá? Porque esse expand significa, acredito que ele aumente o máximo que seja possível de acordo com os outros itens. Então ele que vai redimensionar ali a coluna para ficar o maior possível. Porque para mim isso foi interessante, definir o tamanho de item e de quantidade. O restante está tudo como spend. Aliás, spend também está aqui na quantidade, peço desculpas, tá? Então, aqui shielding também descrição, mesmo esquema para quantidade, tá bom? Só que quantidade tem alguns códigos a mais aqui, eu não me recordo, eu não sei o que direito é esse daqui, mas aí eu vou descobrir uma hora, eu mostro para vocês, porque eu importei esse código do ChatGPT, mas está funcionando normal, gente. Armazenamento, mesmo esquema, e observações, mesmo esquema. Então, antes de eu entrar no loop para poder criar os itens, eu já adiciono uma linha para ser o meu cabeçalho. Ok? E aí sim eu vou criar um for, tá? Que aí ele vai pegar do 0 até o máximo de registros, né? A quantidade de registro, que é os documentos legt, que é o tamanho, e sempre vai ser plano de registro para registro. Então aí ele vai criar aqui um novo documento, o termo documento vai pegar dentro de documentos, que é o argumento que eu recebi, e vai pegar o item ali que é referente ao laço que está sendo feito, a execução. E mais uma vez, aquele mesmo esquema. Ele vai pegar e vai colocar aqui, pegar aquela tabela rows, que era vazia, que eu adicionei a primeira linha do cabeçalho, e vai adicionar os itens. Mesmo esquema, container. A única diferença do container principal aqui, que seria a linha, é que esse código o ChatGPT me trouxe, para quê? Que ele fala o seguinte, eu sei que isso aqui se for vazio, tá, gente? Eu não sei como funciona, mas esse é o código que vai determinar que uma linha vai ser a cor secundária, que é esse verdinho, e essa outra linha vai ser o branco, que é essa daqui. Então isso que vai fazer a intercalação entre uma coisa e outra. E aí ele vai trazer para mim aonde a gente vai finalmente colocar os nossos registros, tá? Que é o que? O container. Esse container vai ser o contador, tá? Que é aquela variável que eu criei ali em cima. Essa variável ela já vai começar no 1. Então é um inteiro que está sendo convertido em string. Para quê? Para colocar duas casas com 0. Então se for 1, ele vai trazer 0, 1. Se for 2, 0, 2. E assim por diante. Alinhado ao centro e à fonte 9. Beleza? Agora a gente vai colocar o que é importante, que é o que?
o primeiro conteúdo que a gente vai tirar dos documentos, que é a descrição. Sempre vai ser documento, tá? Que vai ser a variável que recebe o item dentro de documentos, tá? Então é o registro propriamente dito. Quando a gente coloca ponto, ele vai trazer pra gente, se parar de rodar isso aqui e estiver funcionando a leitura do Flutterflow, ele vai trazer o conteúdo dentro desse, os campos dentro da nossa coleção, né? Então aí se eu colocar a descrição, ele já vai trazer para mim, tá? Aí eu selecionaria a descrição e colocaria aqui. Acabou. Foi o mesmo esquema, tipo 9. Aqui na parte de mais um item, documento, quantidade. Aqui eu estou convertendo para que também fique com duas casas, com duas unidades, tá? Então eu converto esse item aqui que é documento, quantidade. Então tá pegando a quantidade dentro do documento, estou convertendo para string e estou colocando duas unidades aqui com 2 zeros anteriores, tá? À esquerda. Alinhado ao meio, ok? Aqui a descrição ela não tem alinhamento ao centro, então ela está à esquerda. Já a quantidade tem alinhamento ao centro, ok? É isso aí. É a mesma coisa acontece com armazenamento e documento. Perfeito. Então eu já tenho a lista, ok? Eu criei a lista primeiro, então tem a lista dos itens. Agora a gente vai montar propriamente dito o nosso PDF, que é o que? Primeiro de tudo, eu estou definindo a margem das páginas, tá? Por quê? Quando eu fazia, quando eu gerava sem esse definir propriamente dito a margem das páginas, informando, forçando a entender que o PDF gerado numa A4, ele colocava uma borda muito larga e eu queria reduzir ao máximo possível essas bordas estreitas, deixar a nossa tabela o máximo possível na tela. Então eu coloquei aqui ele fez um cálculo, na verdade, para colocar as margens. Então aqui está forçando que o PDF está formatando a página do nosso PDF, que é um A4, tá bom? Para ficar com meio centímetro aqui de espaçamento em cada meio centímetro, espaçamento em cada uma das margens. Depois eu vou mudar um pouquinho o meu contador, porque o meu contador foi suficiente para colocar as informações aqui, sabe? Colocar item 1 e 2. Só que você concorda comigo que como eu comecei com 1, a variável inicial para aparecer aqui com 1, o meu contador ele vai ser 1, aí ia colocar mais 1, 2, ia chegar nesse aqui e já ia para o 3. Só que não é isso que eu quero. Aqui no total de itens não é 3, são 2. Então aí eu coloquei contador é igual ao contador menos 1, para ele voltar para o 2, né, para a quantidade de registros. Só que se ele for menor que 0, ele retorna 0 para sempre ficar números positivos aqui. É uma gambiarra para poder aparecer a quantidade, tá, gente? Aqui está a grande sacada. A grande sacada eu vou adicionar, eu vou ler, na verdade, eu vou forçar ele aqui nesse final, forçar o nosso código a ler a imagem que está aqui, ó. Esse aqui é o link que a gente pegou da imagem que está lá no nosso banco de dados. Ok, coloquei a imagem aqui. Se eu colocar a imagem já para gerar o PDF, sem eu explicar o restante do código, vamos supor que a gente já colocaria para gerar. Ia dar um problema, não ia ler, não ia executar o código. Eu apanhei muito nisso aí, de como trazer uma informação do Firebase para cá, permitir que esse código leia o conteúdo do Firebase, tá? Como que eu resolvi isso? Prestem muita atenção, que eu acho que aqui é o principal. Em uma das aulas, acredito que foi do início, né, questão do PDF, foi informado para a gente que tinha que entrar, que tinha que fazer esse procedimento aqui, ó, que vocês tinham que, eu vou deixar o link para vocês. Vocês tinham que entrar lá no Firebase, no console do Firebase, e fazer esse procedimento, que é permitir que o código, ou que através do link, a gente consiga ler o conteúdo dos dados do PDF, das imagens que estão salvas dentro do Firestore, do Storage. Então, se não tiver ativado isso no seu banco de dados, se não ter sido feito esse procedimento aqui,
que é só você vir aqui que ele vai explicando certinho, tá, gente? Se não foi feito isso, as imagens não aparecem, tá? Eu bati muita cabeça, mas eu só me identifiquei como resolver esse problema quando eu coloquei um leitor de PDF, o leitor de PDF não funcionava, ele não lia. Eu tinha um link, mas ele não lia. Aí eu fiz esse processo, o PDF voltou, começou a ser lido, né, exibido aqui no PDF Viewer dentro do projeto, e a imagem pôde ser acessada. Então é isso, gente. Tem que ser feito esse procedimento de upload de data aqui dentro do projeto de vocês, tá bom? Aí agora a gente vai adicionar o PDF, os dados para a página do PDF propriamente dito. A gente vai montar o PDF. Então eu tenho a lista, fiz o download da imagem, configurei a página, fiz o download da imagem, download muito entre aspas ali da imagem. Então, outra coisa, quando você gera o PDF, clica no botão que vai acionar essa action aqui, ela vai, pode ser que ela demore um pouquinho, dependendo do tipo da conexão que vocês estão com a internet, porque ele vai fazer um download da imagem, ele vai pegar a imagem no banco. Se ela for muito pesada, ele vai demorar mais um pouco. Se a conexão for ruim, vai demorar também, tá? Então, esse await aqui, ele fala que não é para executar nada enquanto não tiver essa imagem aqui, tá? Então, ele vai chegar aqui, chegou nesse await, vai esperar fazer o download para depois dar sequência. Fechou. Então deu sequência aqui fez download, vamos dar sequência. Ele vai adicionar uma página, que é o que? Um tipo multipage. Que multipage pode ter várias páginas. Aqui ele está pegando esse formato aqui da página, está colocando aqui os formatos e tudo mais, etc. Aqui eu criei, vai ter uma coluna, né, dentro do nosso PDF é uma coluna. Então, ele vai ter os seus filhos, né? E vai ter um container. O primeiro container é o container de cabeçalho, tá? Esse container de cabeçalho está falando que tudo que estiver dentro dele vai ficar centralizado. E agora a gente vai colocar o children. O children, tudo que estiver dentro dessa lista aqui, dentro dessas chaves, são o conteúdo que vai aparecer, tá, gente? É o conteúdo que vai estar aqui dentro. Então, o que aparece ali? Eu coloquei um /n, tá? Que é uma quebra de linha. Então é uma gambiarra para ter uma quebra de linha aqui. Então aqui é um enter. Aí antes estava a imagem aqui, que vou até remover esse. Opa! Na verdade depois eu removo esses comentários. Agora, pessoal, a gente vai inserir a imagem, tá? Na imagem, eu estou colocando esse layout builder aqui. Estou falando que a largura da imagem é igual a 70% da largura máxima, aqui ó, da largura máxima do PDF. Porque eu decidi colocar dessa forma, que é melhor do que colocar um tamanho específico. Pelo menos a imagem vai ser redimensionada sempre com o tamanho do PDF, tá? Então eu defini aqui com 70%. Aí a gente vai colocar a imagem, que vem NetImagem, que foi feito o download, ele vai inserir a imagem. Aí depois eu coloco um /n de novo, que é para ter um espacinho entre a imagem e os textos. Aqui, isso aqui é interessante para vocês, que eu estou adicionando o texto. Então eu estou colocando /n para quebra. Aqui eu estou colocando o nome do evento. E depois eu estou colocando essa lista de devoluções. Então tem como a gente fazer um conjunto, uma string nova aí, unindo vários elementos. Então isso aí é interessante. Eu não sabia disso, eu não tinha encontrado em nenhum lugar que a gente podia fazer dessa forma aqui, com esse maisinho, etc. Tem também essa questão de você, que aparece um pouquinho mais para baixo, de você definir um texto, e dentro do texto, sem precisar colocar o maisinho e o nome da variável, etc., você pode colocar esse cifrão que ele entende que é uma variável. Só que eu prefiro fazer dessa forma aqui, porque é mais fácil para mim entender, pela forma que eu comecei a programar lá atrás, tá? Então aí o alinhamento vai ser no centro, e aqui eu estou falando também que eu editando o texto, editando o estilo desse texto, estou colocando que é alinhado ao centro, que é em negrito, fonte 15 e a cor branca, tá bom? E o fundo, cor primária, também para casar. Então aqui, esse pedaço todo com a imagem é um container, aqui é outro e assim por diante. Aí depois, olha só, depois tudo isso aqui foi só para inserir essa parte do cabeçalho. Depois de tudo, ele vai adicionar o que? As table rows, que vai pegar tudo que a gente fez lá em cima, ele vai adicionar daqui para baixo.
Então, montamos a table rows, que todas as listas, montando a lista, né? Adiciono no PDF o cabeçalho, coloco os itens e aí depois eu vou só adicionar mais duas containers para colocar essas informações aqui. Que é o que? Um container com espaçamento, né, de cima de 10. Poderia ter feito isso na imagem lá em cima, só que eu não consegui fazer, porque é muito item dentro de item, então eu acabo me perdendo, não consegui parar para fazer só isso. E aí tem aí o texto, mais o computador. Lembra que eu tinha colocado o computador -1? Para ser usado aqui. Fonte 9 e aí outro container com a quantidade total. Beleza? Aqui tem algumas informações, um teste que eu tinha feito de imagem, etc, que não deu certo. Então está comentado. E por último, gente, montei o PDF. Por último, a gente usa esse await que ele vai esperar, que montar o layout do PDF e tudo mais. E aí ele vai mostrar para a gente propriamente dito o PDF dessa forma aqui, tá? Fabrício, de onde você tirou essa informação? Eu tirei tanto aqui do PubDef referente a PDF, que é a documentação referente àquele package que a gente, com as dependências que a gente inseriu, tá? Então aqui embaixo mostra como, cadê? Aqui é para salvar. Então aqui é o comandinho que a gente tem, tá? Tem o para salvar e tem outro que é para salvar e imprimir. Mas eu tirei dali. E aqui é como que eu criei aquele build header, mas header, que são os cabeçalhos. Lembra que eu falei que eu tinha criado uns cabeçalhos, só que tava ficando desproporcionais? Eu deixei o código aqui, mas a gente não tá usando ele para nada, tá bom? Gente, é isso. Eu sei que o vídeo ficou longo, mas espero que eu consiga ajudar vocês de alguma forma, tá bom? Até mais. Gente, eu percebi que eu esqueci de mostrar para vocês as ações. Então, vou fazer esse adendo no vídeo aqui para mostrar para vocês. Esse aqui é um componente, então ele sobrepõe a tela, tá? Quando a pessoa clica aqui em imprimir, ele vai fechar esse componente. Por que eu quero que ele feche? Porque eu quero que apareça uma snack bar, que é aquela barrinha que fica na base de baixo da tela, escrito girando PDF. Feito isso, eu vou ler, vou criar uma query, né, Firestore Query, vou lá em Database, Firestore Query, vou ler a coleção eventos de evolução, só que essa coleção é uma subcoleção na verdade, então eu preciso falar de qual evento que eu estou pegando aqui de uma referência que eu tenho gravada dentro de um AppState. Se vocês forem usar uma coleção que é uma coleção normal, sem ser uma subcoleção, isso aqui não vai ser necessário, tá? O retorno dessa query vai ser uma lista de documentos, então vai trazer todos os documentos dela através de uma lista. Não tem limite, não tem filtro, mas tem uma ordem. Essa ordem eu pedi para ordenar de acordo com a descrição de forma crescente. Ou seja, vai trazer todos os itens aqui em ordem alfabética de acordo com a descrição do item. E isso tudo vai ser jogado numa variável chamada uma variável de output, né? Que vai ser jogado dentro de uma lista chamada lista PDF. Então, o retorno dessa query vai ser essa lista PDF. Depois disso, eu chamo a nossa ação que a gente acabou de criar, tá? Então, eu chamo ela aqui. É só clicar lá em chamar custom action, né? Que vocês já saibam. Quais são os argumentos? A lista de documentos que vai ser necessário é aquela lista do output. Então a gente vai lá em output e lista de presente, que é o resultado da query anterior. Nenhuma alteração, ok. Aí o nome aí você informa as outras variáveis, né? Nome do evento, cor primária, cor secundária e assim por diante. Um detalhe aqui, quando você salva, que eu salvo no meu AppState e também no meu Firebase, a cor. Então tem uma variável do tipo color. Só aqui aquela custom action que a gente fez, o Dart não aceita aquela variável do tipo cor. Então eu criei uma função que eu vou até mostrar para vocês, que é essa aqui, ó, que recebe uma cor, uma variável, um argumento do tipo cor, né? Tá vendo aqui do tipo cor? Ele vai pegar essa cor, se for nulo ele vai trazer branco, mas aqui vocês poderiam vai trazer em branco vazio, tá?
mas aqui você poderia colocar alguma outra cor, tipo, se tiver vazio de cor, você vai trazer branco, aí você colocaria ali as informações. E aqui ele retorna, ele faz isso aqui eu tirei direto do chat GPT. Isso aqui ele faz a conversão do tipo cor para uma string. Então ele vai retornar isso tudo aqui, tá? Ele vai trazer um RGB, na verdade. Então, para cada uma dessas cores, eu vou lá, chamo a função, né? Que eu vim aqui na parte de função. Cadê cor para string? E aí a cor principal eu estou tirando no meu app state. Aí eu seleciono da onde eu quiser que é a app state. Perdão, a cor. E aí depois no final eu oculto aqui a snack bar. Lembrando que são duas cores, tá? Que a gente manda. É isso. Espero que tenha ajudado vocês. Vou deixar o código, os dois códigos, tanto da Custom Action quanto da função que troca a cor para a string, aí abaixo. E é isso, gente. Espero poder ter ajudado vocês.